Em algum momento da sua vida você já teve a sensação de que oraria a Deus, clamaria a Ele e Ele não te ouviria? Que pediria ajuda dos homens, mas ninguém haveria para te socorrer? Jonas, por volta do ano 770 antes da era cristã, ele, filho de Amitai, nascido na cidade de Gat-Éfer, na fronteira leste da tribo de Zebulon, na região norte de Israel. Provavelmente ele desenvolveu seu ministério profético durante o reinado de Jeroboão II. Deus chama Jonas e lhe diz: vá até a grande cidade de Nínive e apregou-lhes que em 40 dias eu os destruirei. Então, tínhamos Deus e Jonas com a mesma missão, pregar aos ninivitas, mas não a mesma visão. Deus esperava naquela pregação que o povo se arrependesse. Jonas, no entanto, se preocupava. Eu vou, prego, eles se arrependem, e como fica a pregação minha? Como fica a opinião pública diante de uma palavra que eu digo o que Deus mandou dizer, mas que não se cumpre? Em parte isso, mas talvez em parte por medo, por causa do furor dos ninivitas diante de uma pregação tão contundente e incisiva, Jonas ele vai em sentido contrário para Tarsis, e durante a viagem marítima, a embarcação é alcançada por uma terrível e inexplicável tempestade, e os tripulantes chegam em pouco espaço de tempo à conclusão que Jonas era o causador de tudo aquilo, lançam-no ao mar e ele é engolido por um grande peixe. Jonas não orou durante a tempestade, mas quando ele está no ventre do peixe, ele então decide fazer uma oração, e ele diz: ao Senhor eu clamo das entranhas deste peixe, estou angustiado, desfalecido, e clamo das profundezas do inferno. Ondas e vagas passam sobre a minha cabeça, e estou cercado de águas até a alma. De repente ele interrompe a sua oração e pensa: estou fora do alcance de que Deus me ouça. Mas ainda assim ele retoma a oração e insiste: algas estão enroladas na minha cabeça e os ferrolhos dos mais profundos abismos estão trancados para mim. Agora ele pergunta: porventura Deus me ouvirá? Quantas vezes já não oramos assim ao longo da vida? Não oramos durante a tempestade, mas oramos diante das consequências de tomarmos o caminho errado e optarmos pelas escolhas mais infelizes para a vida. Angustiados, desfalecidos, nos sentimos como se estivéssemos no inferno. O mais profundo que poderíamos chegar, chegamos, cercados por demônios, e parece que não há um anjo de Deus ou uma pessoa que possa condoer-se de nós e nos ajudar. Cercado de águas até a alma, porque a vida material, o emocional, o psicológico, o social, o familiar, todos os âmbitos da vida já foram atingidos, e agora também já se começam a sentir mais nitidamente os efeitos sobre o espiritual, fora do alcance de Deus, como se o rádio de comunicação com Deus estivesse com as pilhas fracas e ele estivesse tão distante de nós, ou melhor, nós tão distantes dele, que ele não nos ouviria. Banidos, sozinhos, isolados, com algas enroladas na cabeça, confusos, sem compreender bem as circunstâncias, desnorteados. E parece que as portas se trancaram de uma tal maneira que não há escapatória, não há saída, e então a incerteza: porventura Deus nos ouviria? Ainda no ventre do grande peixe, Jonas teve a sensação de que Deus o ouvia. E então, tomado de um êxtase que outros não compreenderiam, ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, lealdade. Lhe oferecerei sacrifícios, comunhão, expiação.
Verei o templo da sua santidade. Ele entraria no templo como se fosse um sacerdote e estaria diante do altar de incenso para ele mesmo fazer subir as suas orações na presença da glória de Deus. De Deus vem a salvação, porque a salvação não é conquista humana, mas ela emana de Deus como um dom divino, não por proezas humanas, mas pela graça de Deus que se manifesta de uma forma até imerecida para o homem. E então ele diz: livraste a minha alma da perdição, a libertação. Ele agora vai para Nínive, aquela que foi construída por Nimrod, o 13º depois de Adão, junto às margens do rio Tigre, onde hoje está a cidade de Mossul, no Iraque. Nínive era centro de adoração de Nina ou Ishtar, uma deusa dos sumérios, também de Nisroch e Nabu. Era uma cidade grande que demorava-se 3 dias para atravessar a pé. Uma cidade fortificada. Disse que tivesse mais de 1.500 torres com 60 metros de altura e muralhas que no seu circuito totalizassem 12 quilômetros. Encantadora, próspera, alegre, rica, famosa, temida, poderosa, populosa, algo em torno de 120 mil habitantes. Seria como que Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, Barretos em São Paulo, Colatina no Espírito Santo, Codó no Maranhão. Os exércitos de Nínive eram conhecidos porque ostentavam bandeiras da cor vermelha. Ao mesmo tempo, a cidade era idólatra, sanguinária, opressora, corrupta, injusta, cruel, orgulhosa. Mas Deus deu a Jonas uma missão e uma visão. E sim, não somente Ele te dá missão e visão, mas também Ele ouve as tuas orações, por mais que você entenda que Ele não as está ouvindo.